Olá pessoal, aqui é o professor José Marcos. Vamos para a aula de matemática, hoje com o assunto o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado por essa letra Z. E o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números positivos, aqui no caso temos mais 1, mais 2 e mais 3, pelos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, e pelo zero, que é considerado o elemento neutro. O zero ele não é nem positivo e nem negativo, certo? Então aqui temos o conjunto dos números inteiros. Os números positivos, mais 1, mais 2 e mais 3, essa reticência aqui significa que os números inteiros eles são infinitos, tanto para a direita como para a esquerda. Então, aqui eu tenho mais 1, mais 2, mais 3. Aqui vai continuar mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, e assim infinitamente. E também para a esquerda, menos 4. Aqui vai continuar, ó, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10, menos 20, menos 100, menos 1000, e assim infinitamente, tanto para a esquerda como para a direita, certo? Os números inteiros também, eles podem ser representados através de uma reta numérica, chamada reta numérica inteira. Então, aqui temos o zero, que é o elemento neutro. Aqui para a direita, temos os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E aqui, essa seta aqui, significa que ele é infinito. Então, vai ser mais 5, mais 6, mais 7, mais 100, mais 1000 e assim infinitamente. E também para a esquerda, temos os números negativos. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui eu tenho uma seta indicando que aqui vem menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, menos 1000, menos 1 milhão e assim infinitamente. Aqui nós temos algumas situações em que utilizamos os números inteiros. Que, por exemplo, eu tenho dívida e crédito. Dívida é o que eu devo, crédito é o que eu possuo. Então, dívida. Dívida é representada com os números negativos. Por exemplo, uma dívida de R$ 100. Como é que eu represento uma dívida de R$ 100? Vai ser menos 100. Uma dívida de R$ 50 vai ser menos 50. Crédito. Crédito é o que eu possuo. Um crédito de R$ 100. Então, como é que eu vou representar? Mais 100. Crédito de R$ 50 mais 50. Outra situação parecida aqui seria lucro e prejuízo. Prejuízo é o que eu perco. Lucro é o que eu ganho. Então, se eu tenho um prejuízo de R$ 100, então eu vou representar menos 100. Um prejuízo de R$ 50, vou representar menos 50. Um lucro de R$ 100, vou representar mais 100. Um lucro de R$ 50, vou representar mais 50. Então, são situações em que podemos utilizar os números inteiros. Outra situação seria abaixo do nível do mar e acima do nível do mar. Por exemplo, eu tenho o nível do mar, ponto zero é o nível do mar. 10 metros acima do nível do mar, então vou representar mais 10 metros. 10 metros abaixo do nível do mar, então vou representar menos 10 metros. Outra situação seria a temperatura. A temperatura ela é medida em graus, né? Vamos desenhar aqui um termômetro. Vamos imaginar que aqui esteja o ponto zero. Aí, por exemplo, quando eu digo assim, 2 graus negativos. Se é 2 graus negativos, então eu vou representar aqui, ó, menos 2. 2 graus positivos. Como é que eu represento? Vai ser mais 2. 40 graus positivos. Então, seria o quê? Mais 40. E 40 graus negativos seria menos 40. Então, assim que eu represento a temperatura. Sendo que, quanto mais o grau está negativo, mais frio está. Quanto mais o grau está positivo,
mais quente está, né? A gente ouve falar, por exemplo, no Rio de Janeiro deu 40 graus, significa que estava muito quente, deu mais 40. Outro exemplo, no sul deu 2 graus negativos, então significa que estava muito frio, deu 2 graus negativos. Então a temperatura é muito comum também ser representada através dos números inteiros. Outra situação em que utilizamos os números inteiros é antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário que nós utilizamos é o calendário cristão. Então vamos desenhar uma linha aqui como se fosse uma linha do tempo. Aqui está o ano zero, seria o ano em que Cristo nasceu. Ele nasceu no ano zero. Hoje já se passaram 2021 anos que Cristo nasceu. Então nós estamos no ano de 2021. Depois de Cristo, então é positivo. 2021 depois de Cristo é mais 2021. 100 anos depois de Cristo, então seria mais 100. E 100 anos antes de Cristo, então seria 100 anos antes que Cristo nasceu, então seria aqui o menos 100. Então assim que a gente divide também o calendário cristão, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo é representado pelos números negativos e depois de Cristo pelos números positivos. Outra situação aqui em que utilizamos os números inteiros seria altitude e profundidade. Por exemplo, se eu disser assim, aquela montanha tem uma altitude de 100 metros. Então, como é que eu vou representar a altitude da montanha? Vou representar mais 100. Aquele poço tem uma profundidade de 50 metros. Como é que eu vou representar a profundidade do poço? Menos 50. Então, altitude representa com números positivos e profundidade com números negativos. Então, essas são algumas situações em que utilizamos os números inteiros no dia a dia. Agora nós vamos falar um pouco aqui sobre o módulo de um número inteiro. Aqui temos uma reta numérica, certo? Para cá vem os números positivos. Aqui temos o zero, certo? Para a direita temos os números positivos. Então aqui no caso, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. E para a esquerda temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lembrando que essa reta, esses números, eles são infinitos. Essa setinha aqui está indicando que eles são infinitos. Então aqui vem mais 6, mais 7, mais 10, mais 20, mais 100, mais 1000 e assim infinitamente. E para a esquerda também, menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, menos 1000 e assim infinitamente, certo? Aqui temos algumas situações. Por exemplo, aqui eu tenho o mais 1 e o menos 1, certo? Eles estão à mesma distância do zero. Aqui está o ponto zero, certo? Eles estão à mesma distância do zero. Significa que eles são chamados de opostos. Opostos ou simétricos. Simétrico. O que é oposto ou simétrico? São os números que estão à mesma distância do zero, certo? Mais 2 e menos 2 também são opostos ou simétricos, porque ele está 2 unidades, o mais 2 está 2 unidades para a direita e o menos 2 está 2 unidades para a esquerda. Então, eles são opostos ou simétricos, tanto faz falar simétricos ou opostos. O mais 3 está à mesma distância do zero do que o menos 3. Então, mais 3 e menos 3 são opostos ou simétricos, certo? O mais 3 está 3 unidades para a direita e o menos 3 está 3 unidades para a esquerda. E assim sucessivamente. O mais 5 é o oposto de menos 5, o mais 100 é o oposto de menos 100, o mais 1000 é o oposto de menos 1000. Então, o que é oposto simétrico? Eles estão à mesma distância do zero, entenderam? Então, se diz que os opostos ou simétricos, eles têm o mesmo módulo, entendeu? Então, mais 1 ou menos 1. Eles estão na mesma distância do zero. Eles estão uma unidade de distância do zero.
Então, qual é o módulo de mais 1 e menos 1? É 1, ou seja, o valor absoluto de mais 1 e menos 1 é 1. Mais 2 e menos 2. Qual é o módulo de mais 2 e menos 2? Eles estão a que distância do zero? Eles estão 2 unidades distantes do zero. Então, o módulo de mais 2 e menos 2 é 2. O módulo de mais 3 e menos 3 é 3. Então, tanto faz mais 3 ou menos 3, o módulo é 3, que eles estão 3 unidades distantes do zero. O mais 3 está 3 unidades para a direita e o menos 3 está 3 unidades para a esquerda. Então, quando se diz assim, módulo de um número, ele é representado assim, com essas duas... Quando se diz módulo, significa o quê? Que é o número sem o sinal, certo? Mais 4 e menos 4. Qual é o módulo de mais 4 e menos 4? É 4, porque eles estão 4 unidades distante do zero. O módulo de mais 5 ou menos 5 é o quê? O 5. Ou seja, o valor absoluto deles. Tanto faz falar módulo ou valor absoluto. Então, qual é o módulo de mais 1? É 1. Qual é o módulo de menos 1? É 1. Qual o valor absoluto de mais 1? 1. Qual o valor absoluto de menos 1? 1. E assim por diante. Qual o valor absoluto de mais 5? 5. Qual o valor absoluto de menos 5? 5. Significa o quê? Que eles estão 5 unidades distantes do zero. Então, módulo é isso, entendeu? Vou dar outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho módulo do mais 100. Qual é o módulo do mais 100? É 100. Ou seja, qual é o valor absoluto do mais 100? 100. Qual o módulo do menos 100, que é o oposto, né? É 100 também, certo? O mais 100 está 100 unidades para a direita, distante do zero, e o menos 100 está 100 unidades para a esquerda, distante do zero. Entenderam? Agora vamos falar sobre a comparação de números inteiros. Comparação, a gente vai entender o quê? Quem são os números maiores e quem são os números menores. Quanto mais o número está para a direita da seta, ele vai aumentando, ele vai crescendo. E quanto mais ele está à esquerda da seta, ele está decrescendo, certo? Então, aqui eu tenho menos 4. Menos 4 ele é considerado menor do que menos 3. O menos 3 é considerado menor do que o menos 2, que é menor que o menos 1, que é menor que o 0. O 0 é menor do que o mais 1 é menor do que o mais 2 é menor do que o mais 3, e o mais 3 é menor do que o mais 4, e o mais 4 é menor do que o mais 5, e assim por diante. E o mais 5 é maior do que o mais 4 é maior que o mais 3, e assim por diante. Então, quanto mais está para a direita, maior. Quanto mais está para a esquerda, menor. Uma forma simples de compreender isso é só vocês imaginarem assim. O dinheiro, por exemplo. O que é pior? É uma dívida de 4 ou uma dívida de 3? É lógico que uma dívida de 4 é pior. E uma dívida de 3 é melhor. Então, aqui, se for analisar, menos 4, uma dívida de 4 é pior do que uma dívida de 3, que é pior que uma dívida de 2, entendeu? Então, essa é a ordem dos números inteiros. Então, quanto mais o número está para a direita, melhor. Quanto mais está para a esquerda, pior. Quanto mais está para a direita, o número é considerado maior. Quanto mais está para a esquerda, o número é considerado menor. Então, aqui nós temos qual a ordem crescente dos números inteiros? Nós vamos colocar esses números aqui na sua ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou seja, da pior situação para a melhor situação. Imagine que isso aqui fosse em dinheiro. Qual é a pior situação aqui? Aqui eu tenho 10 reais, aqui eu devo 8 reais, aqui eu não devo nem tenho, eu tenho 0, aqui eu devo 10 reais e aqui eu tenho 8 reais. A pior situação aqui seria a dívida de 10. Então, ele é considerado o número menor aqui. Então, vamos colocar aqui o conjunto A. Então, aqui eu tenho menos 10. Ele é menor que... Aí vem depois. Qual é a pior situação? Menos 8. Dívida de 8. Menos 8. Depois, menor que o quê? Aí depois vem o quê? O 0.
depois vem menor do que, depois vem o mais 8, e depois vem a melhor situação aqui, crédito de 10. Pronto, coloquei o número na ordem crescente, do pior para o melhor. Dívida de 10, dívida de 8, 0, tenho 8, tenho 10. Foi melhorando a situação. Aqui, como eu coloco isso aqui em ordem crescente? Vou pegar da pior situação para a melhor situação. Qual é a pior situação aqui? A pior situação é a dívida de 100. Então, vamos colocar aqui na ordem crescente os números. Então, eu tenho menos 100, ele é menor que. Depois vem outra pior situação, menos 50. Melhorou. Depois, pior situação, 0. Depois vem menor que o quê? Mais 50. E depois a melhor situação aqui, mais 100. Pronto. Ordem crescente. Então, menos 100, menos 50, 0, mais 50, mais 100. Letra C. Qual é a pior situação aqui no caso? A pior situação é a dívida de 4. Então, menos 4 ele é considerado o número pior, o menor número. Depois vem dívida de 3. Então, menos 4 é menor que menos 3, que é menor do que o quê? Menos 2. Depois, qual é a pior situação que sobrou? O 0. Aí sobrou 2, 3 e 4. Qual é a pior? Mais 2. Depois, mais 3. E a melhor situação aqui, mais 4. Pronto, coloquei na ordem crescente. Menos 4 é menor que menos 3, que é menor que menos 2, que é menor que 0, que é menor que mais 2, que é menor que mais 3, que é menor que mais 4, certo? Então, essa é a ordem crescente dos números inteiros. Então, aqui eu tenho a reta numérica, ela está na ordem crescente, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, para lá vai crescendo, para cá vai decrescendo. Então, aqui menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 vai decrescendo, entendeu? Então, esse é o assunto, pessoal. Até mais.